Olá, irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, pela graça de Deus, mais uma vez, eu posso adentrar ao seu lar no nosso chamado Cesta de Casa, para compartilhar um pouco da palavra de Deus nessas horas da noite, a fim de que sejamos edificados. A proposta do Cesta de Casa é exatamente esta: a edificação sua e de toda a sua família. Então, quem sabe você reúna agora os seus familiares aí na sua casa para acompanharem a reflexão bíblica que eu quero fazer hoje, baseada em Hebreus capítulo 12, um texto muito interessante que nos exorta na nossa caminhada cristã. Mas antes da reflexão bíblica, eu gostaria de publicamente agradecer a nossa UMP, a União de Mocidade Presbiteriana, aqui da Sexta Igreja. Eu me refiro especificamente à visita que os nossos jovens fizeram até a casa da dona Joana Dark, com todos os cuidados necessários. Os nossos jovens são bem instruídos, graças a Deus, mas puderam cantar, puderam orar na casa ali da dona Joana Dark, um momento muito importante, porque a Joana está numa situação muito delicada na sua saúde, bem debilitada, lutando contra um câncer já há algum tempo, e o seu estado está bem agravado. Mas os nossos jovens foram ali nesse gesto de generosidade e eles gravaram até a visita. Eu quero veicular aqui para honrar os nossos jovens da Sexta Igreja. Vamos assistir. Saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa trova e não há mais condenação. Posso pisar numa trova e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. E nas promessas de Jesus, meu mestre, nas promessas de Jesus. Muito bem, linda ação dos nossos jovens, né? Um gesto de solidariedade importante. Bom, eu também gostaria de convidar você para fazer parte de um dos pequenos grupos da Sexta Igreja. As reuniões, por enquanto, acontecem online, mas os grupos estão funcionando, os estudos bíblicos semanais, né? Então você entra no site da Sexta Igreja, nesse link que está aparecendo aí embaixo, né, nesse endereço, sextaigreja.com.br/pequenos grupos. Então você digita isso aí no seu computador e você poderá se inscrever em um dos grupos. Nós temos vários, né, que em vários dias, com horários também diferentes, você pode se inscrever em um desses grupos, em um dos pequenos grupos da Sexta Igreja. E eles estão funcionando, edificando as pessoas, nossos líderes estão atentos para edificar você e a sua família. Então faça parte de um dos nossos pequenos grupos. Em breve, com a graça de Deus, eles estarão se reunindo também presencialmente. É essa a nossa expectativa, né? Então nós vamos seguindo, fazendo o que nós precisamos fazer. Faça parte então de um dos pequenos grupos da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Nós também queremos pedir a sua ajuda para esse projeto desse ano de 2021, que é a construção do edifício de educação cristã. Faça parte dessa história conosco, né? Você pode ajudar orando, você pode ajudar doando. Então nós precisamos da sua ajuda. Se você deseja contribuir financeiramente com esse projeto, entre aí também no site sextaigreja.com.br/contribua.
Então, faça parte dessa história, vamos construir o edifício de educação cristã. Esse ano é um desafio, agora nós temos aí pela frente a aprovação da planta, que já está na sua fase final, e depois começar a fundação. É um desafio muito grande para nós, mas nós cremos que se for para a glória de Deus, vai acontecer. Então faça parte conosco dessa história, faça a sua contribuição e desde já nós agradecemos a você por essa sua ajuda, tanto orando quanto contribuindo financeiramente com a Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Eu quero veicular agora a chamada para os nossos cultos presenciais da série Tempo de Recomeçar, Vencendo os Obstáculos. E em seguida eu volto para compartilhar com você e sua família um texto da Palavra de Deus. Eu volto já. Muito bem, meus amados, de volta aqui no Sexta de Casa. Vamos agora na nossa reflexão bíblica, a palavra de Deus que traz edificação a nós. Eu quero falar baseado em Hebreus, capítulo 12, do versículo 14 até o versículo 17. E quero falar sobre dois valores importantes. Um, que diz respeito ao nosso relacionamento interpessoal, diz respeito à paz que nós devemos ter com as outras pessoas, né? O bom relacionamento, viver em paz. E o outro valor, a pureza, que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, tem a ver com a nossa vida espiritual, tem a ver com o processo de santificação também na nossa vida, no que diz respeito a esses valores espirituais. Bom, então, paz e pureza. Vamos ler o texto para ficar bem claro e vamos refletir na palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículos 14 até o versículo 17. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, duas coisas fundamentais aqui, a paz e a pureza. A paz, a Bíblia Sagrada diz que nós devemos seguir com todos, ter paz, se depender de nós, ter paz com todas as pessoas. Então, a paz é algo que nós devemos almejar. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos buscar a paz e devemos nos empenhar atrás, em função dessa paz. Então demanda esforço nós vivemos em paz. E a palavra de Deus diz que se isso não é feito, nós vamos contaminar aqueles que estão perto. Contaminação é uma palavra que a gente ouve muito atualmente, né? Por causa do novo coronavírus, né? Essa capacidade de contaminação rápida e como tem acontecido chama atenção. E aqui a palavra de Deus diz
não fala, logicamente, sobre esse tipo de contaminação viral, mas fala sobre a amargura. Diz que ela brotando, ela traz perturbação. E por causa dela, muitas pessoas são contaminadas. Olha só o que traz a amargura, a falta de paz no relacionamento. Quando não há paz, brota-se a amargura. E essa amargura, ela vai perturbar. Tanto a pessoa vai perturbar também o ambiente, a família. Aqui diz que vai contaminar muitas pessoas. Bom, se nós buscamos a paz e nos empenhamos pela paz, isso faz parte de um processo que a Bíblia chama de santificação. É um processo. Então, se a gente busca viver em paz, se a gente procura não ter essa raiz de amargura, isso a gente faz pedindo perdão e perdoando, né? O perdão, o poder de perdoar, o poder de pedir perdão faz com que essa amargura não contamine. Então, se hoje nós usamos o álcool em gel, lavamos as mãos constantemente, se nós evitamos o contato de abraçar, beijar, se nós temos todo cuidado quando compramos coisas no supermercado, de lavar antes, higienizar, se no templo contratamos uma empresa para higienizar o local antes do culto, tomamos todos os cuidados, a questão de aglomeração e tudo mais, para evitar o que? A contaminação. O texto sagrado diz que para nós evitarmos a contaminação por causa da amargura, nós precisamos de santificação, precisamos buscar de Deus. E a amargura, ela brota no coração daquele que se sente prejudicado, aquele que não perdoou, ou aquele que por alguma razão mantém uma inimizade, ou seja, essa amargura vai contaminar muitas pessoas, porque aquele que está ofendido, amargurado, ele passa para as outras pessoas. Sabe o fulano fez isso, de repente contaminou essa pessoa. Ela ouve falar desse fulano ou dessa fulana, e ela, baseado no que ela ouviu, ela já fica, a hora que ela encontra aquela pessoa em determinado momento, ela já está com o coração contaminado. A contaminação. O que cura isso? É a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nos ensinando a pedir perdão e nos ensinando a perdoar. Mas a Bíblia aqui em Hebreus fala sobre outra coisa. Além da paz, fala sobre a pureza. Diz que nós precisamos também buscar a pureza. A pureza. E aí dá um exemplo bíblico aqui muito interessante para que nós consigamos entender bem o que significa o impuro, né? Aquele que não é puro. Então dá um exemplo aqui de um personagem bíblico conhecido. Para ilustrar o que é a impureza, fala-se de Esaú. Ele foi impuro, ele foi profano. Mas o que fez Esaú para ser um modelo de impureza? Para ser aqui um modelo de profano? O que ele fez? A Bíblia diz, ele vendeu a sua primogenitura por um repasto. A gente sabe da história, né? Ele voltou do campo, estava com fome, e o seu irmão Jacó estava lá fazendo, a Bíblia chama de um cozido vermelho, um ensopado vermelhado, daí o nome Edom, porque a partir dali os descendentes de Esaú receberam o nome de Edomitas. E esse nome significa avermelhado, aquilo que é vermelho, referindo-se ao prato que Jacó estava tinha preparado, e a hora que Esaú voltou do campo, falou assim, dá um pouco dessa comida aí, né? Aí Jacó disse, bom, mas o que você me dá em troca? Olha, eu quero ser, você me vende o direito de primogenitura. E Esaú disse, o que me adianta isso? Tudo bem, então você promete que agora o primogênito aqui sou eu? Isso não me vale nada, me dá aí esse prato aí. E comeu. E além da primogenitura, o que acontece depois quando Isaac está para morrer, porque são duas coisas, o direito de primogenitura e a bênção que se recebia.
essa bênção do primogênito, quando o pai estava para partir, para morrer, passaria então para o seu filho primogênito. Então, ele vendeu o direito de primogenitura, um direito que ele recebeu por nascimento, ele nasceu antes que o seu irmão Jacó, daí é seu primogênito. Direito à porção dobrada na herança, o direito de ser líder na família e, sobretudo, o significado espiritual, né? Havia uma promessa feita a Abraão sobre isto, o filho primogênito. Lembra lá da história do próprio Isaac com Ismael? Então Isaac traz no seu coração essa promessa dada por Deus, o pacto abraâmico, passado agora para ele, e ele vai passar para o seu filho primogênito. Então chama Esaú, que é o primogênito, para passar essa bênção para ele. Só que o Esaú tinha vendido o seu direito de primogenitura, e agora Jacó e a sua mãe Rebeca sabem que ele tem a oportunidade de receber também agora a bênção da primogenitura. A Bíblia Sagrada diz que desde o ventre Jacó e Esaú brigavam no ventre, né? Rebeca teve uma gravidez difícil. A Bíblia usa a expressão que eles brigavam no ventre dela. A expressão hebraica literal é eles se esmagavam, né? Então, ou seja, para explicar talvez aí uma gravidez problemática por parte de Rebeca, a ponto dela orar a Deus, o que está acontecendo, porque essa dificuldade toda. Então é dito e revelado a ela que ali na verdade existiam duas nações, dois povos, e a profecia veio, né, que o mais novo iria dominar sobre o mais velho. Bom, a hora que essas crianças agora já adultas, né, esses dois homens se deparam nessa situação, a Bíblia Sagrada diz que vai brotar no coração de Esaú a amargura, porque ele vai querer matar o seu irmão, vai guardar no seu coração esse ódio do seu irmão que, segundo ele, roubou o direito de primogenitura e a bênção que era sobre ele. Por isso que o texto de Hebreus se refere aqui à amargura e à impureza, ao profano, e dá como exemplo Esaú. E por que ele foi profano? Porque ele não considerou aquilo que era santo, aquilo que era de Deus, ele não considerou como tal, e a Bíblia chama isso de impureza, de ser profano. Esaú é o exemplo de alguém que é profano, porque não considera as coisas de Deus. O que é importante para Deus não é importante para esta pessoa. Então, quando nós fazemos isso, e nós não levamos em consideração as coisas de Deus, as coisas santas de Deus, nós estamos indo por esse caminho aqui do profano, do Esaú. Porque ele não, para ele, ele diz: o que me adianta ser um primogênito se eu estou com fome, né? O que adianta? A comida, o imediato é mais importante do que esse valor espiritual aí. Me dá logo aí a comida e tudo bem, não faço questão de ser o primogênito, ora, mas para Deus isso era extremamente importante. Foi extremamente importante na vida de Abraão. Olha a história lá de consagrar Isaac do Monte Moriá, Deus proverá, toda aquela história. Isaac viu aquilo, ele sabe que ele é o filho da promessa, ele sabe que dele virá uma grande nação. Esaú sabe dessa história, Jacó, eles sabiam dessa história. Por isso que Jacó deseja tanto isso, Esaú despreza. A Bíblia Sagrada diz que ele foi profano, porque ele vendeu o seu direito de primogenitura. A Bíblia Sagrada, se a gente ler depois sobre essas questões da vida de Esaú, a Bíblia Sagrada diz que ele passa, né, os seus descendentes a chamar aí de edomitas. Os edomitas sempre estiveram em conflito, sempre em luta. Você vai ver, eu enumerei aqui alguns textos, por exemplo, Números capítulo 20, do versículo 18 até o versículo 21, Salmo 137, 7 é citado sobre os edomitas, né? E a palavra de Deus diz que
aquele sentimento de vingança, né? A amargura, ser profano, não considerar as coisas de Deus, foram características da vida de Esaú, o profano. Assim ele ficou conhecido, né? A Bíblia Sagrada diz que quando ele chega para conversar com Isaac e diz: ó pai, aqui está, eu preparei aqui, me dá a bênção. E Isaac estremece, a Bíblia diz que ele fica comovido, muito comovido. Esaú era o filho preferido de Isaac, por causa das caças, ele era um filho, um caçador, né? Então tinha toda aquela expectativa de Isaac também em abençoar Esaú, havia uma expectativa. E ele estremece, a Bíblia diz que ele fica extremamente comovido quando Esaú chega. Ele diz: mas o que aconteceu, né? O que aconteceu aqui? Ele diz: meu filho, eu já dei a bênção então para o seu irmão. E ele: pai, mas não restou nenhuma bênção para mim? E chorando ele busca isso. Mas Hebreus, olha só o que diz a Bíblia, que não achou lugar para arrependimento. Ele chora, ele queria a bênção, ele queria a herança dobrada, ele queria a liderança, a posição de liderança, mas mesmo assim, a Bíblia Sagrada diz que não achou lugar de arrependimento. O único caminho para o profano é o arrependimento, a volta para Deus. Não simplesmente as lágrimas, porque diz a palavra que Esaú com lágrimas, ele pediu a bênção e não tinha bênção para ele. Porque ele, ainda que com aqueles sinais externos, as lágrimas, a insistência com seu pai, a insatisfação com seu irmão revelada, porque depois ele diz assim: embora que meu pai morrer, eu vou matar meu irmão. Não se achou lugar para arrependimento. Eu quero concluir essa nossa reflexão nos chamando para o arrependimento, porque nós somos muito falhos. Nós geralmente não valorizamos as coisas de Deus como deveríamos. Temos que reconhecer isso. Nós não valorizamos a oração como deveríamos, a leitura da palavra, a adoração, os nossos compromissos missionários, não valorizamos, não levamos muito a sério a questão da generosidade. Nós damos muito mais valor às vezes em coisas materiais do que nos valores de Deus. Haja vista que muitas pessoas não conseguem ofertar, não conseguem dizimar. Então, quando eles olham para o guisado vermelho, hoje ilustrado nas coisas materiais, no imediatismo, não, me dá isso aí. Não, mas olha, está... Não, o que me importam as outras coisas? Essa é a ação, é o perfil do profano. O que me adianta isso? Né? O que me adianta isso? A hora que envolve questões materiais, ele fica, não, isso aí, o que importa é o agora, né? O que ele tem agora, satisfazer a sua fome agora, as coisas materiais. Primogenitura, isso é relativo, isso aí é uma coisa subjetiva, essas coisas de Deus. São atitudes do profano. Parecia ser apenas uma nomenclatura, primogênito, mas isso era significante demais e ainda é. Aquilo apontava para Jesus, o primogênito. O primogênito, há uma ação, há um significado espiritual profundo nisso. Então nós precisamos olhar para as coisas e ver o significado espiritual delas. Quando nós participamos da Santa Ceia, qual é o sentido espiritual disso? Quando nós ofertamos, qual é o sentido espiritual? A oração, o que é a oração? A oração é um sacrifício de lábios que confessam o nome do Senhor, é um sacrifício espiritual. Então, todos esses valores que a gente lida, esses valores espirituais, a gente tem que tomar muito cuidado para que nós não lidemos com essas coisas de forma banal. Foi o que Esaú fez. Primogenitura, o que me adianta isso? Eu estou com fome agora. Quero resolver a situação agora. Me dê esse guisado aí. Então, esse imediatismo, essa forma de desdém para com as coisas de Deus caracteriza ações profanas. O que resolve isso? Arrependimento. Não se achou lugar para arrependimento em Esaú, mas não vai achar também em mim, em você? Será que não há lugar para arrependimento? Então que nós nos arrependamos,
confessemos a Deus os nossos pecados e peçamos a Deus: Senhor, ajuda-me na minha caminhada, para que eu não tenha ações profanas. Ajuda-me a viver em paz. Tira do meu coração a amargura. Cura-me disso, Senhor. E aí você ministra o perdão a quem você tem que ministrar. Telefona para alguém que você está com amargura aí e resolve isso. Peça perdão. E se a pessoa te ofendeu e você é o ofendido, a amargura brota no coração do ofendido mesmo. Então você toma cuidado com a amargura. Você perdoe mesmo que a pessoa não peça perdão para você. Porque é você que está com a amargura, é você que está sofrendo. Perdoe em nome de Jesus. E cuidado com a impureza, cuidado para que você e eu, para que nós não sejamos profanos. O que é de Deus, vamos valorizar as coisas de Deus. Por mais simples que pareçam, uma oração, uma leitura da Bíblia, um cântico, por mais simples que pareça, são coisas de Deus. E nós não podemos profanar isso. Deus o abençoe, fique com essa meditação, pense sobre isso, volte no texto da Bíblia, pesquise, leia a palavra de Deus, veja se é mesmo assim. E se for, guarde no coração, tá bom? Vamos orar encerrando o nosso Cesta de Casa de hoje. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de falar sobre as coisas do Senhor. Quero te agradecer por esse canal de comunicação que me permite falar a algumas pessoas, entrar em alguns lares e compartilhar sobre a tua palavra. Deus, ajuda-nos a viver em santificação. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar a paz nos relacionamentos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos curados de qualquer tipo de amargura. E, ó Deus amado, dá-nos pureza, que nós pensemos nas coisas do Senhor com seriedade. Tenhamos temor do Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Que haja arrependimento no nosso coração, que ele encontre lugar no nosso coração. Ó Deus, nós suplicamos que em nome de Jesus o Senhor nos purifique de todo pecado. Abençoa a igreja, abençoa aqueles que estão doentes, abençoa aqueles que estão enlutados. Ó Deus, cura-nos, ó Deus, livra-nos de todo mal. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe você, tenha uma noite boa, um sono reparador e tranquilo. Tchau, fique com Deus.